tudo bem? Eu queria começar falando hoje para você um pouquinho sobre o conceito de trade marketing. Hoje se fala muito no papel do trade dentro das empresas, na relação que ele tem com diferentes departamentos, e eu vejo que muitas pessoas têm dúvida acerca das suas atribuições. É muito comum o pessoal vir perguntar onde é que eu devo colocar o departamento, qual é a alocação dentro do organograma, como é que é a relação dele com a área de marketing, como é que é a relação dele com a área de vendas. Na verdade, não tem um modelo único, não existe um modelo ideal. O que existem são formatos, né? Cada formato deve ser desenvolvido de acordo com a característica da sua empresa. Se você atua no ramo de bens de consumo, você tem um formato de trade. Se você atua no ramo de serviços, você vai ter outro. Se você é varejista, também vai ter outro. Não existe um modelo único, e mesmo dentro dos segmentos pode haver variações. Bens de consumo, se você está falando de alimentos, de bebidas, existe um modelo mais padrão. Agora, se você atua dentro da área de calçados, por exemplo, outro qualquer produto de giro, certamente não vai ser igual. Então a gente tem que olhar para o contexto da empresa antes de começar a querer definir um organograma perfeito para a área. E principalmente, você precisa saber que o organograma evolui. Por que o organograma evolui? Porque o trade é uma área em desenvolvimento. E a partir do momento que você implementar ele na sua empresa, certamente vai haver mudanças, certo? Então eu queria iniciar falando um pouquinho da relação de como o trade surge dentro da empresa. Isso que é o mais importante. O que você tem que pensar? Não adianta criar um departamento de trade marketing com muita pressa, com urgência. Quando ele nasce assim, ele já nasce errado. Por quê? Porque ele nasce sem planejamento. Para montar um planejamento de trade marketing, você tem que ter muito claro qual que é o seu objetivo estratégico dentro dos seus canais de distribuição. A empresa industrial que não olha para os seus canais de distribuição e não consegue estabelecer um planejamento de atuação, muito dificilmente ela vai conseguir estabelecer um setor de trade marketing. Para estabelecer esse trabalho dentro dos canais de distribuição, qual é a primeira área que você tem que olhar na empresa? A área comercial. É na área comercial que você vai chegar, é através da área comercial que você chega através dos seus canais de distribuição. Então, se a área comercial não entender o papel do trade marketing, ela não vai conseguir interagir com ele, e quem tiver por trás do setor vai ter certamente muita dificuldade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a condição da sua estrutura comercial. Existem basicamente dois modelos. Você pode ter uma estrutura comercial composta por representantes, e você pode ter uma estrutura comercial própria. Dentro da estrutura de representantes é mais difícil implementar o trade marketing. Por quê? Porque o representante ele já tem um hábito, ele já tem um formato de trabalho e ele já tem uma certa independência. Ele atua, se a empresa não ficar totalmente em cima dele, ele vai atuar de acordo com aquilo que for melhor para ele. Então o trade marketing, quando ele é implementado dentro da área comercial, um formato de representantes, ele tem que levar em consideração essa disputa de poder que vai acontecer. Nesse momento, o que é importante? Que você traga os representantes comerciais para dentro da sua empresa, apresente para eles qual o benefício que o setor de trade marketing vai trazer, qual o ganho que ele vai ter, mas principalmente quais vão ser as contrapartidas dessa área. A área comercial ela tem que saber que o trade vai exigir dela um determinado esforço. Porque não adianta você colocar uma estrutura promocional, uma estrutura de apoio ao representante, se o representante não tiver associado com você nos objetivos. Então, primeiramente, você tem que definir os objetivos e apresentar para ele qual que vai ser o trabalho que ele vai ter que passar a desenvolver e como vai ser a relação desse representante com o promotor de vendas. Porque o que pode acontecer? O representante e o promotor, se eles não estão alinhados, o promotor pode acabar fazendo um trabalho de trazer para a indústria aquilo que o representante não quer que apareça. Se isso acontecer, você vai ver, você vai ter problema muito sério com a sua equipe promocional. E quem é que vai sobreviver? O representante. Aí você vai ter investido dinheiro e vai ter perdido tempo. Então cuidado, alinha com o representante e a partir desse momento você está preparado para desenvolver um planejamento de trade marketing colaborativo, ok? Quando for uma equipe de vendas própria, comercial própria, ou seja, são funcionários da empresa, você tem um maior poder de ingerência e aí nesse caso é mais fácil, de mudar as atribuições dessa equipe e, se for o caso, trazer para essa equipe um apoio através de uma estrutura promocional ou mesmo ampliar as atividades da sua equipe comercial de modo que eles se tornem gestores, gestores do ponto de venda, gestores do canal de distribuição. Tudo isso é uma questão cultural que deve ser trabalhada paulatinamente. Não adianta você implementar o trade sem envolver os agentes comerciais nesse processo, só que você tem que saber o seguinte: sem adesão da área comercial não tem trade marketing. Esse é o modelo de trade que nasce na área comercial. Quando a gente pensa no marketing,
né? Tem muita empresa onde o trade marketing ele surge associado ao marketing. Eu considero esse modelo um pouquinho complicado de dar certo no curto prazo. Por quê? Porque o marketing muitas vezes ele não está com a ligação necessária com a área comercial e ele está um pouco distante, principalmente dessas equipes de vendas que eu citei anteriormente. Aí nesse caso, o marketing acaba desenvolvendo campanhas de lançamento de produto, reposicionamento, trabalhos mais voltados à questão de marca e categoria e desenvolvendo materiais promocionais, displays expositores, campanhas, seja quais forem as campanhas promocionais. E há uma dificuldade, né, da equipe de vendas aderir a esse processo, né? Ela acaba enxergando isso aí como um ônus para ela. Isso aí você tem que evitar também. Então, quando o trade marketing surge no marketing, é muito importante que esse marketing esteja ligado ao comercial de uma forma um pouquinho mais próxima, né? Não adianta ter feudos dentro da empresa. O marketing, vendas e a área comercial tem que dialogar para que o trade embaixo de marketing ele funcione também. Seja qual for o formato, você tem que pensar o seguinte: o trade ele deve evoluir para preferencialmente se tornar uma gerência, né? Ele geralmente surge como uma área de coordenação, de supervisão, mas o objetivo dele deve ser formar uma gerência e dentro dessa gerência você vai poder ter diferentes atividades sendo desenvolvidas. Essas atividades elas vão evoluir na medida em que o trade da sua empresa evoluir, na medida em que ele mostrar serviço e que você tiver um bom controle sobre ele. O certo é que sem trade marketing a sua empresa não vai conseguir mais ter a mesma competitividade nos canais de distribuição devido a toda essa concorrência que está acontecendo hoje e a própria evolução do varejo, né, que demanda da indústria um trabalho mais focado em trade marketing. Então no próximo vídeo eu quero mostrar, falar um pouquinho para vocês quais são as atividades do departamento de trade marketing e como é que você pode gradualmente ir desenvolvendo essas atividades. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.